Olá, pessoal, tudo bom? Sou eu, a professora Josiane Louvera, mais uma vez aqui com vocês para juntos tratarmos do tema Lei 13964 de 2019, que é o pacote anticrime, né? Nós já fizemos um vídeo falando a respeito de algumas incongruências dessa lei, inclusive falando sobre a prisão preventiva, né? Eu havia dito a vocês em um vídeo anterior que a lei, ela veio com um problema, que ela tinha trazido pra gente o artigo 312, parágrafo 1º sem nenhuma redação, e o parágrafo 2º. E o 313 com o mesmo problema, tinha um parágrafo 1º sem nenhuma redação e o parágrafo 2º com redação. Bom, com a entrada em vigor da Lei 13964 de 2019 ontem, vocês já devem ter visto que o Código de Processo Penal foi alterado. E na redação original da lei, antes de estar no código, a gente não tinha a redação do parágrafo 1º, nem o parágrafo 2º. Só que agora, com o código alterado pela lei 13964, se você for no seu artigo 312, ele vai dizer o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da ação criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime de suficiente autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Aí vai dizer, no parágrafo 1º, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das medidas cautelares do artigo 282, parágrafo 4º. Então, a redação que era do antigo parágrafo único agora está no 312, parágrafo 1º. E o parágrafo 2º vai dizer que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, ok? Então agora, o Código de Processo Penal vai ter no artigo 312 o caput e o parágrafo 1º. O legislador até acertou isso, né? Porque na redação da Lei 13964, antes de ingressar no Código, nós tínhamos o 312 e o parágrafo 2º e o parágrafo 1º sem nenhuma redação. O problema ainda está no 284, porque no 282, parágrafo 4º. Porque o 282, parágrafo 4º, ele ainda está dizendo que a medida cautelar é possível quando de acordo com o artigo 312, parágrafo único. E o artigo 312 não tem mais parágrafo único. O que estava no parágrafo único hoje é a redação do parágrafo 1º, ok? Bom, outra situaçãozinha que foi solucionada, o artigo 313. O artigo 313, ele vai dizer que nos termos do artigo 312 do CPP, será admitida a prisão preventiva quando os crimes forem dolosos, punidos com pena privativa de liberdade, máxima superior a 4 anos. Ou ainda quando for a hipótese da reincidência, no artigo 313, inciso 2, reincidência e crime doloso. E no 313, inciso 3, quando o crime envolver violência doméstica, né? Para garantir a execução da medida de proteção. Isso já era assim. Aí a novidade é que nós tínhamos um parágrafo único que falava da prisão para o agente que não se identificava civilmente. A prisão do agente que não se identifica civilmente, hoje, está prevista no 313, parágrafo 1º. O parágrafo 1º vai dizer, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Então esse, que era o parágrafo único, hoje é o parágrafo 1º do artigo 313. E o parágrafo 2º do 313 vai dizer, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, tá claro? Então vamos lá. A prisão preventiva continua sendo possível, né? Desde que haja o fumus commissis delicti e o periculum libertate. O fumus commissis delicti verificado através do indício suficiente de autoria e de prova da existência do crime, a prova da materialidade. E o periculum libertate, substanciado em que? Na necessidade de garantir ordem pública, de garantir ordem econômica, de manter a conveniência criminal e assegurar a aplicação da lei penal. E para se prender preventivamente, é necessário que tenhamos um crime doloso,
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Contudo, se porventura for decretada uma medida cautelar pessoal diversa da prisão ou uma medida protetiva no âmbito da violência doméstica e essas medidas forem descumpridas de forma injustificada, admitir-se-á a chamada prisão preventiva para substituir essas medidas cautelares. É o que nós chamamos de prisão preventiva substitutiva. E nesse caso, a doutrina majoritária é no sentido de que não se exige que a pena máxima da infração seja superior a 4 anos. Até porque nessa situação o agente não estará sendo preso em razão dessa gravidade do delito, mas por descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, ok? Então até aí era como nós já tínhamos, apenas a modificação da redação de parágrafo único para parágrafo 1º, ok? Agora a grande novidade, ela está aí no 313, parágrafo 2º. O parágrafo 2º do 313 vai dizer: não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação de recebimento da denúncia. De apresentação ou recebimento da denúncia. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode ser preso preventivo só porque foi condenado, só porque foi investigado ou está sofrendo investigação, ou só porque foi recebida a denúncia ou oferecida. Para se prender preventivamente, é necessário que tenha a presença do fumus commissis delicti e do periculo libertatis. E nem sempre que alguém é denunciado por um crime, é possível a gente dizer que os pressupostos da prisão preventiva estão presentes. Tanto é assim que, se você analisar o artigo 314 do CPP, o legislador vai dizer para você que não se admite a prisão preventiva quando presente uma causa excludente de ilicitude. Então, não é porque há indícios de autoria e prova da materialidade, não há porque existe uma pessoa investigada, não é porque houve um oferecimento de denúncia ou recebimento, ou porque houve uma sentença condenatória que a pessoa será presa. A pessoa somente será posta em prisão preventiva se verificados os requisitos e pressupostos da mesma. Sem os requisitos e pressupostos, não cabe prisão preventiva, tão somente porque o agente está sendo investigado, fora denunciado, fora recebida denúncia ou porque foi condenado. Então, é plenamente possível que uma pessoa que esteja respondendo a um processo penal, no momento de ser condenada, o juiz permita que, mesmo tendo condenado, determine que ela permaneça em liberdade, possa recorrer em liberdade. Assim como a pessoa que estava presa, na hora que o juiz condenar, ele vai verificar se estão presentes os requisitos da prisão, os pressupostos ainda se mantêm presentes, se sim, permanece preso, se não, ele pode pôr em liberdade, ok? Bom, outra novidade muito boa para a prisão preventiva é o que consta do artigo 316, parágrafo único. Nós tínhamos já o artigo 316, que era o artigo da revogação da prisão preventiva. Esse artigo permanece com algumas alterações e com a inclusão do parágrafo único. O artigo 316 ele vai dizer: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como decretá-la se sobreviverem razões que a justifiquem. Ótimo. A melhor parte está no parágrafo único, que vai dizer: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O que o legislador disse aqui? A prisão preventiva não tem prazo. Ela vai permanecer enquanto os motivos que autorizaram estiverem presentes. Entretanto, a cada 90 dias, o órgão que determinou a prisão preventiva deverá revisá-la para saber se ainda é necessária a sua manutenção. Se é o caso de manter preso ou se é o caso de revogar. Então, em que pese não termos um prazo de prisão preventiva, é necessário que a cada 90 dias o órgão que a determinou faça uma revisão para verificar se é necessária a manutenção dessa prisão, ok? Então, continuamos sem ter prazo, porém, agora nós temos essa revisão a cada 90 dias, ok? Imposta por lei. Bom, agora,
o que nós vamos ter que analisar é a prisão no caso de condenação em tribunal do júri. Quando você analisa o 313, parágrafo 2º, o legislador expressamente diz que não cabe prisão preventiva porque foi oferecida a denúncia, porque ela foi recebida, porque há investigação criminal ou porque o réu foi condenado, ok? Não cabe. Prendeu preventivamente, não cabe prisão preventiva só porque condenou alguém, tá ok? Condenou alguém, denunciou, recebeu a denúncia, tem investigação, a prisão preventiva não cabe só por esse motivo. Entretanto, no tribunal do júri, nós temos a possibilidade de prisão para execução provisória da pena. É uma prisão decorrente de sentença condenatória proferida no tribunal do júri quando o réu for condenado a uma pena superior a 15 anos. Bom, eu nem preciso dizer para vocês que eu acho isso um absurdo, mas, por enquanto, eu vou dizer só o que está na lei que foi incluído, tá? O artigo 492, inciso 1, a linha E, vai nos dizer o seguinte: em seguida à decisão dos jurados, o presidente do tribunal do júri proferirá sentença que, no caso de condenação, então réu condenado em tribunal do júri, o juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. Isso sempre foi assim. Qualquer réu condenado, ele pode ser mantido preso preventivamente se os motivos da prisão preventiva estiverem presentes. Então, essa prisão não decorre da sentença, ela decorre do fato dos motivos da preventiva estarem presentes, ok? A novidade vem agora. Ou no caso de condenação de uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. O que eles criaram aqui? Prisão para execução provisória da sentença condenatória proferida em processo de competência do tribunal do júri. Veja bem, eu entendo absurdo, porque eu, professora Josiane, discordo, e depois nós faremos um vídeo para eu te dizer os motivos, mas em que pese eu já tenho outros vídeos nesse sentido, da prisão para execução provisória da sentença. Eu já discordava quando era prisão para execução provisória de sentença confirmada em 2º grau. Agora, então, que eu discordo mais ainda. Então, um dos motivos é a prisão provisória para execução da sentença. Por si só, a meu ver, já não está correta. Já fere o princípio constitucional da presunção de inocência. Aí você vai dizer para mim, mas ele foi condenado, mas até que transite julgado, ele é presumidamente inocente. Artigo 557 da Constituição. Agora, para mim, qual é o outro grande problema desse caso, desse artigo? 492, inciso 1, a linha E. É que ele diz que isso vai acontecer para quem for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos. Aí eu pergunto para você. João foi condenado a uma pena de 14 anos, 11 meses e 29 dias. E Pedro foi condenado a uma pena de 15. Então João pode recorrer à liberdade e Pedro não. Peraí. Isso é ou não é tratar desigualmente os iguais? Então, para mim, já está ferindo, inclusive, o princípio da isonomia processual, além da presunção de inocência. Eu discordo completamente desse dispositivo, tá? Mas, em que pese a Josiane discordar, é uma novidade. Então, mesmo o artigo 313, parágrafo 2º, dizendo que não cabe prisão preventiva para execução provisória, por exemplo, porque foi isso que ele disse, não cabe prisão preventiva porque o réu foi condenado, o 492, inciso 1, a linha E, vai dizer que cabe, não é prisão preventiva, hein, gente? Porque a preventiva não cabe. É prisão para execução provisória de sentença condenatória em decisão proferida no tribunal do júri quando a pena foi igual ou superior a 15 anos, ok? Agora, o parágrafo 3º vai dizer o seguinte, parágrafo 3º do artigo 492.
O presidente do tribunal do júri poderá deixar de autorizar a execução provisória, ou seja, poderá deixar de prender para a execução provisória da pena, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal do júri, pelo Tribunal de Justiça ao qual competir, possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Então, se o juiz do tribunal do júri, que proferiu a sentença, verificar que o tribunal, ao julgar o recurso, pode vir a revisar essa condenação, ele pode deixar de determinar a execução provisória. A meu ver, muito subjetivo, né? Porque o que ele sabe que passa na cabeça dos membros do tribunal? Mas está escrito isso aí no parágrafo 3º. O parágrafo 4º vai dizer: a apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri, quando a pena foi igual ou superior a 15 anos de reclusão, não terá efeito suspensivo. Ou seja, nós sabemos que o recurso de apelação ele tem efeito suspensivo e devolutivo quando o réu é condenado. Então, se eu sou condenado e apelo, como tem efeito devolutivo, eu devolvo toda a matéria para o tribunal conhecer novamente. E como tem efeito suspensivo, eles não podem executar provisoriamente minha sentença. Aqui vai perder esse efeito suspensivo, ou seja, se a pena foi igual ou superior a 15 anos, pode começar a executar, porque não vai ter efeito suspensivo. No entanto, o parágrafo 5º do artigo 492, ele vai dizer: excepcionalmente, poderá o tribunal a quem competiu o julgamento da apelação atribuir efeito suspensivo à apelação quando verificado cumulativamente que o recurso não tem propósito meramente protelatório e levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição ou anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para o patamar inferior a 15 anos. Então, a situação do tribunal do júri hoje é a seguinte: fui condenado por um crime doloso contra a vida a uma pena igual ou superior a 15 anos. O que o juiz presidente do júri faz? Profere a sentença e já determina que a pessoa seja presa para o início da execução provisória da sentença condenatória do júri. Tá ok? É o que diz o 492, inciso 1, linha E. Aí o parágrafo 3º vai dizer: o juiz do júri pode deixar de autorizar a execução provisória dessa sentença condenatória se ele verificar que é uma questão substancial cuja resolução pelo tribunal competente possa vir a ser a revisão da condenação. Se ele, juiz que aplicou a sentença, reputar dessa forma. De forma que, se ele não reputar desse jeito, ele vai mandar a pessoa recolher-se ao cárcere para a execução provisória da sentença. Até porque o parágrafo 4º diz que o recurso de apelação que cabe dessa sentença não tem, em regra, efeito suspensivo. Aí vem o parágrafo 5º e diz: não, pode o tribunal dar efeito suspensivo, mas desde que o recurso não seja meramente protelatório e que se verifique, no caso concreto, que existe a possibilidade real, substancial, desse recurso resultar em absolvição, em anulação da sentença do júri, em decisão para novo julgamento ou redução da pena para um patamar inferior a 15 anos, ok? É a hipótese do tribunal dar a chance do recurso de apelação ter efeito suspensivo e, por via de consequência, não impor a execução provisória da sentença. Então, hoje, não cabe, como já não cabia, prisão preventiva como fundamento de execução provisória da sentença, tá? Mas, no tribunal do júri, a gente agora tem a prisão decorrente de sentença penal condenatória nos crimes de competência do júri, quando a pena foi igual ou superior a 15 anos, para a execução provisória da sentença. Concordo com essa prisão? Já digo para vocês que não, e prometo que em breve farei um vídeo para dizer o porquê que eu entendo isso. Mas é claro que você que me conhece já sabe o que eu penso sobre a constitucionalidade da prisão para execução provisória de sentença, ok? Bom, hoje falamos mesmo foi sobre a prisão preventiva e como eu não podia deixar passar, tive que falar sobre essa prisão para execução provisória da sentença. Então, para a gente fechar o tema prisão preventiva, nós temos hoje o artigo 315 do CPP, que já tínhamos antes, que era aquele artigo que dizia que a decisão do juiz que determinar a prisão preventiva deve ser fundamentada. Ela agora deve ser, só que o legislador, ele fez questão de dizer como deve ser essa motivação. Ele diz: a motivação da prisão preventiva de qualquer medida cautelar não pode ser uma motivação qualquer,
O juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifique a decretação da medida. E ele diz: não se considera fundamentada a decisão judicial que limitar-se a indicar a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa e a questão decidida. A decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. A decisão que invocar motivos que prestariam justificar qualquer outra decisão. A decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, informar a conclusão adotada pelo julgador. E limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinados, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E, por fim, deixar de seguir enunciado ou súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Ou seja, a decisão tem que efetivamente ser motivada, ok? Já era assim, só que agora tem todos esses detalhes de como deve ser a fundamentação. Bom, eu me despeço de vocês aqui. É claro, teremos outros vídeos sobre esses e outros temas, então você curta, comente, compartilhe e saiba que em breve estaremos aqui para novo assunto de processo penal. Até lá!